e eu peço que você abra comigo a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 47. E quando você abre, eu quero apresentar para vocês duas pessoas muito lindas que eu trago comigo, que é a minha esposa que está ali, ó. Faz assim para o pessoal ver que é você. E aquele menino bonito no colo dela, que é o meu caçula, Mariana e Theo. Já deu tempo para vocês acharem a palavra do Senhor, Ezequiel 47. Nós vamos falar sobre maturidade espiritual. Quem achou comigo, dá um amém aí. Quem não achou, fala aí, BD. A gente tem que dar graças a Deus pela mídia que vive salvando a gente, né? Eu costumo usar a versão Nova Almeida atualizada, tá? Para quem quiser me acompanhar na mesma versão. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. E ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. Obrigado. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros. Talvez na sua Bíblia esteja escrito 1000 côvados. É aproximadamente a mesma medida, tá? E me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Repita comigo, e me fez passar pelas águas. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Repita comigo, me fez passar pelas águas. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água. Repita, me fez passar pela água. Que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros. Acho que vocês entenderam o que é para passar pela água, não vou fazer vocês repetirem. E já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto, produzindo frutos novos todos os meses, porque são regados pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Curve sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua presença, nós estamos aqui reunidos como o corpo de Cristo, independente, ó Pai, se eu vim do distrito de Bangu e eles, ó Pai, aqui da igreja de Mananciais, nós concordamos, ó Pai, que somos um corpo, e o corpo do Senhor Jesus. Pedimos, ó Pai, que o cabeça desse corpo me guie agora, Pai, no falar, que eu seja, ó Pai, usado pelo Espírito Santo, que eu seja somente um canal da Tua palavra, ó Pai, que não venha sair de mim nada, mas tudo saia do Teu Espírito. Assim oramos e cremos no Teu agir, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto dessa passagem, Ezequiel, desde o capítulo 40, ele é apanhado pelo Espírito do Senhor e em visões ele é levado. Se você for voltar à Bíblia, não faça isso agora para você não se perder, você vai ver que Ezequiel, ele é levado em visões e ele chega num monte diante de um homem que ele era como bronze.
segundo alguns teólogos, era o próprio Senhor Jesus se apresentando no Antigo Testamento. E esse homem, ele tinha uma vara de medir e um cordel, uma corda. E ele vai mostrando diversas coisas a Ezequiel. Ele vai mostrar o templo, ele vai mostrar o pátio, ele vai mostrar até a cozinha, onde seriam feitas refeições. Ele mostra diversas coisas. Quando chega no capítulo 47, ele vai mostrar no templo um rio, um pequeno riacho que fluía debaixo daquele lugar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Esse homem leva Ezequiel para que ele testemunhasse o que viu e ouviu a respeito de Israel. E esse homem vai guiando Ezequiel em algo que eu creio que acontece comigo e com você nos dias atuais. Nós somos guiados por esse homem da mão furada, amém? E ele vai nos guiando até que ele diga qual é o final. O problema é que eu e você muitas vezes escolhemos onde parar. E é justamente sobre isso que eu quero que a gente saia daqui entendendo. Se você não gravar nada, grave sobre o seu destino, que quem dirá ele é o próprio Senhor Jesus. Qual é o tema da conferência mesmo, Renan? Então, irmãos, façam as mesmas coisas que Ezequiel fez na presença desse homem de bronze. Amém? Quero estabelecer com vocês primeiro aqui um raciocínio. Talvez você fique assustado porque você ouviu isso durante a vida toda. Rapaz, o copo fica escondido aqui. Quem aqui é cheio do Espírito Santo, levanta a mão, por favor. Glória a Deus, eu gosto de ver gente assim que, sabe, fala. Uma vez perguntei num culto de jovem na minha igreja, quem é cheio do Espírito Santo? Aí os que levantaram a mão só levantaram até aqui para eu não ver, e o resto ficaram com a mão baixa. O que é isso, gente? Vocês não são cheios do Espírito Santo? Vocês aceitaram a Cristo, reconheceram o sacrifício deles, logo o Espírito Santo habita em você. Só que diferente do que a gente é levado a entender, eu quero desmistificar um pouquinho o nosso entendimento natural sobre ser cheio do Espírito Santo. Você que já jogou videogame, carregou um vídeo ou fez qualquer outra coisa que ele teve que carregar, tenho certeza que você em algum momento da sua vida, talvez até hoje, entenda que o Espírito Santo, ele vem te enchendo gradativamente, ele vai carregando na sua vida. Começou em 1% e talvez agora esteja em 99%, amém? Já começa a diminuir o amém, né? Eu falei 99%, a pessoa fica assustada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele não é um aplicativo, ele não é um software, ele não é nada que possa ser carregado, ele não é dividido em partes, ele é íntegro, ele é uma pessoa inteira. Então, quando o Senhor Jesus chegou na sua vida com a sua graça, o seu sacrifício, o seu sangue, e você recebeu o Espírito Santo de Deus, você recebeu ele 100%. Você recebeu ele completo, você recebeu ele inteiro, totalmente. O Espírito Santo habita em você, amém? Só que tem uma grande diferença entre receber o Espírito Santo totalmente e eu ter a vida guiada pelo Espírito Santo, que é você se esvaziar de você mesmo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não é ter mais partes dele, é eu ter menos partes de mim. É ter menos o Wesley nesse recipiente, esse receptáculo aqui, esse tabernáculo vivo. É ter menos de mim e mais do Espírito Santo. Quanto mais de Deus, menos de mim. Não tem como duas pessoas habitarem o mesmo corpo, dois espíritos. Ou sou eu escolhendo o que eu quero fazer, escolhendo para onde caminhar, ou é Ele me guiando. O pastor Hernandes Dias Lopes, gosto muito das suas observações, da sua teologia. Ele chega a falar que existem 3 níveis de relacionamento com o Espírito Santo. Ele vai falar que primeiro é o Espírito Santo presente. Todos têm esse privilégio, inclusive aquele que não reconheceu a Cristo, que o Espírito Santo está aí. Ele é onipresente, então ele está pairando sobre a terra desde a criação, desde antes da criação. Só que existe um segundo nível, que é o Espírito Santo residente. É quando ele passa a habitar em nós. É quando ele passa a estar dentro de nós.
E aquele momento eu costumo brincar, quando você fica na dúvida se você tem algumas vozes falando de você, você não sabe se tem um problema psiquiátrico. Não é, meu filho, é o Espírito Santo te guiando. Não faz isso, não vai por aí, vai por aqui. Não é para você escolher essa faculdade, é essa. Não é para você escolher essa pessoa para namorar. Não acusa o golpe não, tá, adolescente? O Espírito Santo, ele vai guiar você até nisso, porque eu conheço pessoas. O Renan, meu amigo de seminário, conhece pessoas também que são verdadeiros obreiros, são verdadeiros homens de Deus, mas que têm o seu ministério travado, porque talvez não tenham sido direcionados pelo Espírito Santo na hora de escolher o seu cônjuge. É forte isso que eu estou falando? É, mas isso tem o poder de travar a sua vida com Deus. Imagina você escolher habitar e morar com alguém que não vai te dar um segundo de paz nem para você orar. Irmão, se você não orar, isso pode acontecer. Mas, dito tudo isso, agora vamos para o texto. Esse rio, irmãos, Ezequiel, ele sai, ele é guiado. Algo que me impressiona em Ezequiel, primeiro, é que ele não fala. E isso me impressiona porque eu falo pra caramba. Pense num cara que falta pouco para pregar para o Espírito Santo. O Espírito Santo fala: Wesley, faz isso. Aí eu, mas Senhor, não era para estar fazendo tal coisa? Aí normalmente, como o Espírito Santo ele não me respeita, porque eu não sou ninguém perto dele, ele simplesmente se cala, não dá a segunda ordem. Eu fico ali batendo cabeça, discutindo comigo mesmo, até que eu resolva obedecer. E aí ele começa a dar os próximos passos. Talvez você esteja esperando hoje uma solução, você esteja esperando uma receita, uma trilha, um mapa de como você deve caminhar. Deixa eu te dizer uma coisa sobre o Senhor: Ele só dá o próximo passo. Se você ouviu lá atrás o Senhor falando com você e você não seguiu aquela ordem, e não é um pedido, é uma ordem, porque Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é Pai, Ele é bondoso, Ele é amoroso, mas não esqueça, Ele é o Quírios, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele morreu por nós, nos comprou. Você é salvo por causa dele. Então Ele te dá uma ordem, você não cumpre, Ele não vai ficar dando os próximos passos. Ele quer que você caminhe em fé e obediência. Irmãos, esse rio, ele representa essa nossa caminhada. Ele é o Espírito Santo, mas essa profundidade, esse nível que ele vai se aprofundando, representa a minha e a sua caminhada. Quando você começar a aplicar tudo isso que eu estou falando aqui, deixa eu só te dar um conselho: aplica sobre a tua vida. Eu sei que tem horas que a gente escuta algumas coisas que a gente fala: isso é para a igreja, né? Isso aqui era para o meu vizinho que tinha que estar aqui ouvindo esse negócio. Mas pega essa mensagem hoje, aplica só na sua vida. Faz uma autoanálise e vai aplicando tudo na sua vida. Vai ter coisas que vai fazer muito sentido, outras não tanto, mas aplica só sobre você. Não aplica sobre a igreja, porque a gente começa a dividir o fardo. Não faça isso. Hoje aplique sobre a sua vida. Irmãos, essa água no tornozelo, ela representa um nível inicial. Talvez você olhe para isso e menospreze, mas não, todos nós passamos em algum momento por esse tornozelo, por essa água no tornozelo. Mas o homem de bronze não mandou Ezequiel parar. Sabe por quê, meu irmão? Porque a água rasa, lugar raso, não é local de destino. Repita isso comigo: lugar raso não é lugar de destino. Porque o Senhor tem mais para mim e para você. Deixa eu fazer uma comparação aqui, muito superficial. Mas quem aqui já foi a um rio nadar? Levanta a mão, por favor. Olha, tem bastante gente. Me surpreenderam agora. Já teve a experiência de nadar num rio, sabe o perigo que é fazer aquilo. Talvez todos nós aqui já tenhamos ouvido ou lido uma notícia de alguém que perdeu a vida num rio, porque realmente as águas dos rios normalmente são turvas e normalmente são turbulentas, o que faz com que seja difícil tarefa nadar ali. E o que normalmente uma pessoa que não sabe nadar, ela faz? Ela vai ficar no raso, ela vai se contentar com águas no tornozelo. Para você que nunca foi a um rio, pense numa praia.
Agora se coloque na posição de que você não sabe nadar. Aquele mar brabo, por exemplo, aqui Barra da Tijuca, Recreio, tirando o posto 12 ali, a gente sabe que para nadar ali, ou você é muito bom de nada, ou você é surfista, ou suicida, porque é uma onda que tenta te tirar da graça. Você levanta cheio de areia, perdeu a dignidade, e você, a única coisa que resta fazer é agradecer a Deus por estar vivo. Não vou contar a experiência para vocês aqui, para vocês não perderem o respeito pelo pregador, mas já saí dali todo ralado, e uma senhorinha me olhando assim, fazendo assim, ó, tá difícil, né, meu filho? Eu falei, tá difícil. Mas quem se contenta, irmãos, escuta isso, quem se contenta com água no tornozelo, são dois tipos de pessoa. A que não teve o discipulado, o aprendizado de aprender a nadar, ela não passou por essa fase, ou são pessoas extremamente medrosas, e um terceiro grupo de pessoas, que são as crianças. As crianças, meus filhos se divertem. Aquele ali, ó, com 11 meses, se eu levo à praia, tem que tomar cuidado, porque quer ir para a água. O que é um pouquinho mais velho que ele, Isaac, que tem 4 anos, vem a onda e ele não tem a percepção que a onda vai e volta. Aí a onda vem, molha o pé dele, ele fica todo feliz e sai correndo para dentro do mar, indo atrás da onda, e eu tenho que salvar, que senão aquele menino se mata. Mas normalmente, tirando o Isaac, que é uma criança, se vocês tiverem o prazer de conhecer, vocês vão entender o que eu estou falando. Se ele estivesse aqui, estaria correndo aqui, subindo no banco. Tirando esses pontos fora da curva, o normal é a criança ficar feliz ali, faz um buraco na areia e vai ficar feliz só com aquela pequena quantidade de água que chega, aquele filetezinho que vai até a areia. E ela fica feliz em molhar os pés. Só que adultos, mesmo os que têm medo, os que não sabem nadar, vão se arriscar e ir um pouco mais fundo. Água no tornozelo não vale nem a pena ir à praia. Não vale a pena se deslocar daqui até o rio para ter água no tornozelo. Melhor ficar em casa, pegar um balde. Irmãos, deixa eu te dizer, também não vale a pena você ter um Deus imensurável, você ter um Deus gigantesco, um Deus que morreu por você, ter um Deus que foi humilhado, que foi pregado numa cruz, que fez tudo isso para você se contentar com água no tornozelo. Você precisa ir mais fundo, não é lugar de parar. Existe um segundo nível, graças a Deus, que é água no joelho. E talvez a maioria dos cristãos da minha geração, pelo menos, estão nesse nível. Porque é um nível que você já se sente um pouco mais espiritual. Se eu fosse fazer uma porcentagem, você teria 25% do Espírito Santo em você e 75% de você. Está muito ruim ainda. 1% da gente já está muito ruim, imagina 75%. Irmãos, a água no joelho, ela nos remete a estar prostrado, à oração, à adoração, mas também nos remete a você caminhar no Espírito Santo ainda com facilidade. Se você entrar numa piscina hoje e a água estiver pelo joelho, é fácil caminhar sim ou não? Sim. Tem a resistência da água? Tem. Já não é tão fácil você dar as passadas, você sente que aquela água freia no seu pé, mas você consegue caminhar, escolher a direção, o momento de sair da água, você escolhe. E assim é o nível de intimidade com Deus de quem está com a água no joelho. A pessoa consegue resistir aos impulsos que o Espírito Santo está dando. Ela escolhe por onde caminhar, ela escolhe para onde ela deve ir. Embora há uma pequena resistência da água, mas comparado aos 75% que sobra para cima, ela ainda escolhe, faz as suas vontades. Mas já começa a ter um certo perigo essa água no joelho. E deixa eu te dizer uma coisa, eu espero que você não saia daqui chateado com o que eu vou falar. Mas irmãos, água no joelho e no tornozelo, ela só oferece risco para mim e para você se ela estiver em alta intensidade, se ela estiver num grande fluxo, uma grande corrente. Quer ver um exemplo? Quando nós vemos por aí enchentes, enxurradas, que você vê a água na altura do meio-fio, mas consegue derrubar pessoas. Aquela água consegue invadir lugares, dependendo da força, pode até sair no ralo da casa de algumas pessoas. E por vezes eu e você nos comportamos como
uma pessoa que está esperando uma enchente. Eu e você olhamos para esse rio, olhamos para o Espírito Santo e ficamos parados esperando que o rio invada as nossas vidas. Nos contentamos com episódios pontuais da manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Sabe aqueles cultos que você vem e que o Espírito Santo brada e que você sente a presença de Deus e você chora e alguém é usado em profecia e você fica com aquilo gravado pro resto da tua vida? Quem já teve uma experiência dessa aqui? Poucas pessoas. Mas deixa eu te falar, isso é algo pontual, isso é algo que o Senhor faz em alguns momentos. É todo culto assim? Todo culto o Senhor transborda a sua graça? Não. Você que tem seus pais, tem irmãos, a convivência diária, ela não é magnífica. A convivência com seus pais, para quem tem filho, a convivência com seus filhos, ela não é sempre maravilhosa. Aquele momento que você está sempre alegre. Vão ter momentos que você vai se sacrificar, vão ter momentos que não vai ser tão agradável, vão ter momentos que você vai ficar cansado, você não queria fazer aquilo, mas você, por amor ao seu pai, ou ao seu filho, ou ao seu irmão, você faz. Mas nós não temos essa mesma atitude com o Senhor. Nós só queremos quando é um momento muito bom, quando é magnífico. Se eu fosse perguntar aqui, quem está com devocional em dia? Não vou perguntar, gente, não responde. Mas talvez a gente ficaria constrangido. Esse é o relacionamento diário, que não é magnífico sempre, não é sempre que o Senhor fala, que você se quebranta, que você sente a presença de Deus assim, e chora, sabe? Aquele momento gostoso, não é sempre. Se eu for pegar meu filho e for lembrar todas as histórias que eu tenho com ele, eu vou lembrar de momentos magníficos, nesse quase um ano, 3, 4. Mas foram vários dias até aqui, e a maioria dos dias foi comum. Assim é o meu relacionamento e o teu relacionamento com o Senhor. Vão ter momentos que você vai falar com Ele e vai parecer que Ele não te responde ou que Ele não te ouve. Vai ter momentos que você vai estar clamando e nada acontece e você vai ficar angustiado. Vai ter momentos que você vai vir à igreja para cumprir tarefas. Você está numa escala, alguém pediu para você fazer alguma coisa, tem que limpar a igreja, tem que organizar o culto de jovens, tem a conferência. Quem aí já está com o cabelo em pé organizando a conferência? Tenho certeza que vocês estão, eu passo por isso também. E nesses momentos você está fazendo a tarefa, está fazendo a rotina. Não é sempre agradável, mas tem momentos que o Espírito Santo, ele vai bradar, ele vai mostrar a sua presença, vai se apresentar diante de nós. E aí, irmãos, aí você vê que tudo valeu a pena. Mas não viva mendigando por esses momentos de enchente espiritual. Não espere o rio invadir a sua vida. Vá até o rio. O Senhor Jesus está te chamando nessa noite. Venha caminhar comigo. Vamos até o rio. Vamos mais fundo, porque não é lugar de parar com água nos joelhos. Mas existe um terceiro nível. Posso ouvir um glória a Deus? Tem mais um nível, gente. Tem mais um, que é a água na cintura. Você ainda não está totalmente vazio de você. Agora está no 50-50 ali, ó. Você e o Espírito Santo. É aquele momento que você já não consegue mais ficar em paz. Se você for dormir sem falar com o Pai, você já não consegue mais ficar em paz sem consultar o Senhor sobre uma decisão. Você já não consegue mais botar a cabeça no travesseiro e pensar assim, eu vou escolher isso aqui por mim mesmo e depois eu oro para Deus abençoar. Quando você chega nesse nível, a tua voz e a do Espírito Santo estão equilibradas e ele começa a gritar dentro de você, não é por aí, meu filho, não é essa faculdade, não é essa pessoa para você namorar. Eu estou batendo essa tecla aqui, eu acho que o Espírito Santo quer falar com alguém. Não sei não, mas fica atento aí, Vasco. O Espírito Santo, ele quer te guiar em todas as escolhas. Porque, irmãos, uma decisão errada pode ter desdobramentos para a tua vida inteira aqui na terra. E o Senhor quer fazer mais através de você. E eu te pergunto, você quer ter uma vida de 30, 40 anos, 50, 60, 70, de muita produtividade, de você realizar os seus sonhos, mas vai acabar ali, no máximo vai alcançar os seus filhos e netos, o seu esforço? Ou você quer ter uma vida que os desdobramentos não terão fim?
Os desdobramentos não vão acabar aqui. Você vai para a eternidade e vai ver pessoas que estão lá graças ao teu ministério, graças à escolha certa que você fez, graças a você ter obedecido à direção do Senhor, graças a você ter ido mais fundo na presença dEle. O que você quer fazer? Você quer escolher uma faculdade e ser rico? Ou você quer escolher algo que o Senhor está te direcionando e talvez ter uma vida normal aqui, mas ter uma vida grandiosa na presença de Deus? Reflita sobre isso. Então aqui você já não fica mais em paz. O Espírito Santo, graças a Deus, não deixa mais a gente fazer besteira, escolher errado, pecar em paz. Você não consegue mais, porque Ele fala tão alto dentro de você que você fica constrangido. Talvez você aqui esteja pensando nisso e está lutando contra um pecado. E você pensa, eu sou um fraco, derrotado, porque todo dia eu me arrependo e todo dia eu peco de novo. Todo dia eu falo para o Senhor que eu não vou fazer mais e no dia seguinte eu faço. Deixa eu te dizer, esse constrangimento, essa vergonha, essa vontade que você fica de esconder a cara do Senhor, mostra que o Espírito Santo está gritando dentro de você e Ele quer te levar mais fundo na presença dEle, meu irmão. Você vai estar vazio do Espírito Santo, vai estar cheio de você quando você pecar e você ficar em paz com o teu pecado. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está te chamando e Ele está falando forte dentro de você. Não desista, porque o Senhor pode te libertar desse pecado. E aqui eu falo para os adolescentes jovens, vocês sabem exatamente do que eu estou falando. O Senhor tem mais dele para você. Basta você se esvaziar de você mesmo. Irmãos, chegamos no 4º nível. E aqui eu vou falar que é o último, porque o texto trata como último, mas pode ter mais, porque o Senhor é infinito. O Senhor é abundante, Ele é gigantesco. Mas, com base no texto, vamos chegar ao último nível. Quando Ezequiel vê que as águas não poderiam mais ser atravessadas a pé, só poderiam ser atravessadas a nado. Irmão, sabe o que isso quer dizer? Que você vai ficar em total dependência do Senhor. É o lugar de você perder o controle. Se você que nadou num rio, tentou atravessar esse rio, que eu acho pouco provável, dependendo do rio que você nadou, você entrar na margem, você olhar para o outro lado e falar, eu quero chegar lá, e você não for um exímio nadador, você não tiver experiência de nadar num rio, você vai entrar aqui, mas não vai sair lá mesmo, vai sair longe, porque a água vai te arrastar, a corrente vai te levar. Só que num rio natural, isso é um perigo gigantesco. Agora, no rio, no fluir do Espírito Santo do Senhor, irmãos, está aí uma vida de experiências sobrenaturais que você ainda não viveu. Está um nível que você não alcançou. É você ser arrastado pelo Espírito Santo. É você ficar num ponto que você vai nadar, você vai naquele fluir do rio, e Ele diz para onde você vai. Ele que vai fazer você desviar de pedras, porque é a corrente de água. Não há obstáculos para o Espírito Santo, meu irmão. E é isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite. É para esse nível que Ele quer te levar. Deixa eu fazer uma analogia aqui aos teólogos mais conservadores, me perdoem, mas quando você está nadando num rio, qual é a única parte que fica para fora da água? Qual? A cabeça. De vez em quando vai aparecer a mão ali, mas dependendo do estilo de nado que você estiver fazendo, nem as mãos aparecem. Vai ficar só o seu rosto do lado de fora, só a sua cabeça. Irmãos, fazendo uma aplicação para a igreja aqui. Quando todo o corpo estiver escondido na presença do rio que é o Espírito Santo e somente o cabeça estiver aparecendo, aí nós estaremos num nível de profundidade do Senhor que nós não chegamos ainda. Você não entendeu o que eu falei? O cabeça do corpo, o cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Quando todos nós estivermos submersos na presença do Espírito e somente Jesus estiver aparecendo, é porque alcançamos um nível de maturidade, de profundidade espiritual que a igreja brasileira ainda não viveu.
E eu creio que nós podemos chegar lá, meu irmão e minha irmã. O Senhor tem mais para mim e para você. O problema é que nos contentamos com pouco. O problema é que a experiência espiritual chega e talvez a água esteja no joelho e a gente já está satisfeito. Se eu for te perguntar nessa noite, a água está no tornozelo, joelho, cintura, ou já está num nível que você não consegue mais andar sem o rio te levar? Você não vai saber responder. Talvez se você é um pouco mais ousado, você vai falar, está no nível tal, meu irmão. Mas deixa eu te dizer, quem leva a gente, quem mede o rio, é o próprio homem de bronze, é o próprio homem que o Senhor enviou, é o próprio Jesus. Eu não sei em que nível eu estou, eu não sei em que nível vocês estão. Então, qual é o nosso papel a partir daí? Sempre buscar ir mais fundo. Você entendeu o que eu falei? Não se contente onde você está. Você não sabe se a água está no joelho, se está na cintura, se está na altura do teu pescoço. Você não sabe. Vá mais fundo, busque ir mais fundo, porque o Senhor tem mais para você, meu irmão. Esse homem que levou o profeta, ele só parou quando o profeta faz essa observação. Irmãos, ele conduziu Ezequiel até lugares mais profundos. Deixa eu te perguntar nessa noite, responda para você mesmo: quem tem te guiado? Quem tem pegado na sua mão e levado você por algum caminho? É o próprio Senhor Jesus? É o Espírito Santo? Ou você tem escutado outras vozes por aí? Quem tem guiado você, meu irmão e minha irmã? Seja guiado por Ele, aquele que morreu pela sua alma, aquele que quer ver você naquele dia, naquele banquete, sentado à mesa e ainda vai te servir. Isso é um absurdo. O Senhor Jesus, Rei, se esvaziou, morreu, foi humilhado, ressuscita e Ele diz que ainda vai servir a gente no dia do banquete dele. Eu não consigo entender esse amor, gente. É uma profundidade surreal. Mas deixa eu te perguntar também, quem você tem levado para dentro do rio? Quem você tem ajudado a ir mais fundo? Talvez a pessoa esteja com medo. Eu não sei nadar, eu não sei, eu tenho medo da corrente, eu tenho medo do que pode acontecer. Eu já escutei pessoas falando assim, eu tenho medo do que Jesus quer fazer na minha vida. Não tenha medo de Jesus, tenha temor, isso é respeito, mas não tenha medo. Ele não vai te fazer mal, Ele morreu por você, Ele quer o teu bem. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, são pensamentos e não de mal. Ele quer o teu bem. Então mergulhe. Talvez você tenha experiências, lembranças de momentos que você confiou muito no seu pai terreno. Nós vemos por aí crianças, meu filho está ali, se eu chamar ele estiver aqui na beirada, ele vai pular e para eu pegar ele, porque ele não tem medo, ele tem total confiança em mim, que eu sou falho, que posso deixar ele escorregar. Mas irmãos, há um pai que está em outro nível, que é totalmente outro, gigantesco, maravilhoso, perfeito, que não vai deixar você escorregar entre os dedos dele. Ele vai te agarrar com força e vai fazer você ir para águas profundas e ser levado por esse rio. Nesse rio não tem como se afogar, meu irmão. Nesse rio não tem como morrer. Na verdade até tem, mas é morrer para nós mesmos e viver para Ele. E o que você tem esperado? Você tem esperado as enchentes chegarem, ou você está disposto a entrar nesse rio? Esse texto também nos fala sobre purificação, e eu também quero falar sobre isso. Ele vai falar que as águas, por onde elas passarem, ela vai levar vida. João teve a mesma visão de um rio que saía do trono, saía do Cordeiro, e por onde ele passava ele levava vida. Acabamos de cantar isso aqui. E esse rio tem o poder de transformar todas as coisas. Mas deixa eu te dizer, esse mesmo rio habita dentro de você. Porque em João capítulo 4, quando o Senhor Jesus está falando com aquela mulher samaritana no poço, Ele fala assim: se você soubesse quem fala contigo,
você me pediria água e eu te daria água da vida. E quem beber dessa água, dela jorrará água para a vida eterna. Essas águas que transformam, fluem através daqueles que reconheceram Cristo como seu Salvador. E eu te pergunto, as águas que saem de você têm transformado a vida de alguém, meu irmão? Você tem levado esse Jesus? Se não, que hoje seja o último dia. A partir de amanhã você passe a ser um rio de águas que transformam, de águas que alcançam pessoas. Esse rio aqui, irmãos, ele é sobrenatural, porque ele vai fluindo. Se você for estudar a geografia de Israel, até subir o rio sobe, coisa que é impossível para um rio natural. E ele vai chegar até as águas do Mar Morto. O Mar Morto, para quem não sabe, é um grande lago, uma grande bacia que está abaixo do nível do mar. Então a água não tem para onde escoar. A água que entra ali, a água que já entrou ali do mar, ela está presa. E esse lago ele vem baixando de nível desde o início da história humana. Ele está cada vez mais baixo, porque a água evapora, entretanto o sal fica. Então o nível de concentração de sal só vai aumentando. Segundo alguns, 1/3 de toda aquela água em proporção é sal. Uma pessoa que vai até o Mar Morto, ela não consegue se aprofundar, ela não consegue mergulhar, porque o nível de salinidade da água não deixa. A pessoa vai ficar flutuando. Você não sabe nadar, o Mar Morto vai te ajudar, porque você consegue ficar até sentado na água. Se você jogar na internet, daqui a pouco, não faço isso agora, você vai ver que tem fotos de pessoas praticamente sentadas nas águas do Mar Morto. Só que é uma água que não tem vida. Existem alguns micro-organismos, existem algumas bactérias. Tem alguns vídeos rolando aí que mostraram uns peixes lá, falando do cumprimento da profecia. Entretanto, ainda não foi comprovado. E eu espero que seja, para a gente glorificar o nome do Senhor. Mas até esse momento, até minha última atualização, tem uma comprovação de vida abundante naquele grande lago. Só que essas águas aqui, irmãos, ela tem o poder de transformar o Mar Morto e fazer com que ele tenha tamanha quantidade de peixes para ganhar do mar Mediterrâneo, para ter pescadores nas suas margens estendendo rede para secar. Significa que eles já pescaram, já tiveram sucesso na sua pescaria e agora estão descansando, desfrutando do seu momento de colheita. O que isso quer dizer? Talvez dentro de você já tenha um Mar Morto. Em algum momento houve um Mar Morto, mas o rio de água viva entrou, irmãos, e ele começa a transformar. E não tem sal que resista à unção, ao poder e à majestade do Espírito Santo. Nada pode resistir a ele. Não tem como. O Mar Morto não consegue ganhar do rio de água viva. E ele vai sendo transformado a ponto de ter grandes peixes, de dar frutos. Eu te pergunto, você tem dado frutos? Você tem tirado peixes de dentro desse rio? Mas o versículo 11 me enche de temor. E eu também quero compartilhar isso com vocês. Quando estiver acabando, dá um sinal assim que eu... Mas os seus charcos... Projeta para mim o 11 aqui, deixa para eles lerem. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Vocês têm ideia de que o rio de água viva vai entrar, vai transformar, vai ter peixe, vai ter tudo. Só que os pântanos e os charcos não serão saudáveis, não serão saneados. Eles continuarão com sal. Irmãos, qual a diferença de uma área pantanosa, de um charco, para a praia? Quem já foi aqui a um pântano vai prestar atenção, já observou que tem muitas vegetações lá, um tipo de vegetação típico de uma área de mangue. Vão ter árvores lá secas,
uma espécie de planta que só cresce naquela área, muita lama, pedras, local apropriado para alguns crustáceos. E na nossa vida é a mesma coisa. Tem lugares na minha e na sua alma que estão cheios de galhos na frente, cheio de pedras, cheio de terra, e o rio de água viva já entrou na minha e na sua vida, mas ele não consegue alcançar esses quartinhos, esses lugares que nós mesmos tampamos. Aqui não, Senhor, aqui deixa comigo, aqui o Senhor não precisa entrar. Irmãos, se nós não tirarmos as barreiras naturais, se não tirarmos aqueles galhos, aquele excesso de terra, as pedras, o Senhor não irá tratar. O meu convite para você nessa noite também é: tire as barreiras, deixe que o Espírito Santo, o rio de água viva, entre na sua vida e ele venha sanear, ele venha tornar saudável todas as áreas da sua vida. Não negocie um pouquinho de pecado, não negocie um pouquinho de fragilidade. Abra as portas, todas as portas da sua alma, para que o Senhor venha entrar. Amém? Nós precisamos ser purificados, saneados por esse rio, meus irmãos, para que pessoas possam ser beneficiadas, atraídas, alcançadas pelo Senhor através de nossas vidas. Porque nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, meus irmãos. Elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses. Todos os meses. Sabe o que isso significa? Que não haverá momento de falta da presença do Senhor. Não haverá momento que você vai ter fraqueza. Não haverá momento em que você irá buscar e vai faltar alimento, porque terá alimento para todos os meses do ano. É isso que o Senhor quer fazer. Você pode ser uma dessas árvores que produz frutos para a tua igreja, para a tua família, para essa rua, para esse bairro, para que pessoas possam chegar até você e se alimentar dos frutos que você está dando através do Senhor Jesus. Olha esse final aqui que ele diz: os seus frutos servirão de alimento para aquele que tem fome. Aquele que tem sede, a água já está lá. Aquele que tem fome vai se alimentar dos frutos que você vai dar. Você é a pessoa que o Senhor escolheu para levar esses frutos, para levar a sua mensagem. E olha isso aqui: e as suas folhas de remédio. Você também será usado para dar cura para aquele que sofre, para aquele que está doente. E sabe quem é que está doente? Todos aqueles que não reconheceram a Jesus, estão doentes em suas almas, estão sofrendo, carecem do médico dos médicos. E você e eu temos o remédio. Imagine alguém chegando para você e dizendo: eu estou com muita dor de cabeça, estou passando mal aqui, mal consigo abrir os olhos de tanta dor de cabeça. Você está com o remédio no bolso, sabe que o remédio está ali e não oferece. Se você não é egoísta em fazer isso, você é uma pessoa que está viajando, está vivendo em outro mundo, está vendo alguém sofrendo, ou você não tem empatia pelo próximo. E eu te convido nessa noite: esteja atento, tenha empatia, ofereça o remédio. O Senhor entregou a você a cura, o alimento. Não olhe para o outro sofrendo, com fome, doente, e você tendo alimento e remédio não oferecer. Eu quero te convidar nessa noite, quero orar por você. Não vou me alongar mais, mas vamos recapitular aqui. Tornozelo é sinal de imaturidade. Não se satisfaça com pouco, porque tem mais do Senhor. Repita comigo: tem mais do Senhor. Joelho não é lugar de parar, porque tem mais do Senhor. Repita. Cintura, você já está num bom nível, você já sente
que Deus está parcialmente controlando a sua vida, mas as decisões mais sensíveis você quer tomar da mão dele. Repita, tem mais do Senhor. E chega no momento da profundidade, chega no momento que eu só prossigo a nado, independência do fluir. Agora fale assim, ó, eu quero mais do Senhor. E se você quer mais do Senhor, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Se você não está contente com o nível que você está, fala assim, não, mas eu estou vivendo uma espiritualidade, mas eu acabei de te dizer, tem mais do Senhor, meu irmão, minha irmã. Venha buscar mais do Senhor. Não é porque é a minha oração, não, é porque o Senhor está vendo o coração de vocês dispostos a buscá-lo. E a partir de hoje, nós não vamos mais nos contentar com o raso, nós não vamos mais ficar satisfeitos com água, seja lá onde ela estiver. Nós queremos mais, porque o Senhor disse que tem mais. Se o Senhor falar para mim que tem uma opção de mergulho, que eu vou colocar um oxigênio nas costas e mergulhar na presença dele, eu quero, meus irmãos, e eu espero que vocês queiram também, porque só quem vai estar de fora é o cabeça, que é Cristo. Eu não quero mais ser visto, eu quero estar mergulhado na presença de Deus, e que quando as pessoas lá fora olharem para mim e para vocês que estão aqui, elas olhem e vejam Jesus. Que ela olhe para você e veja Jesus. Olhe para você e veja Jesus. Não veja você, talvez não saiba nem o teu nome, mas falar, aquela menina, aquele rapaz tem algo diferente. Eu preciso daquilo, eu preciso de um conselho, eu preciso de remédio, eu preciso ter essa paz que eles têm. Porque nesses momentos eu estou super ansioso, eu estou estressado, tem isso, aquilo para fazer. E eu olho para esses jovens, para esses adolescentes e penso, tem algo diferente, porque eles estão em paz, eles têm que passar pelo mesmo processo que eu, mas estão plenos, porque é o Espírito Santo, é Jesus aparecendo através da vida de vocês. O raso não serve para nós, porque nós queremos ir mais fundo, tem mais do Senhor.